e eram ao todo uns 12 homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 1 e versos 6 e 7. Em Atos 19 também encontramos a presença de pessoas estrangeiras, portanto eram línguas de nações. O quarto caso encontra-se em 1 Coríntios capítulo 14, que passaremos a estudar agora. Observe 1 Coríntios capítulo 14, o verso 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. 1 Coríntios 14, verso 9. O apóstolo São Paulo observou que alguns problemas relacionados ao dom de línguas estavam ocorrendo na igreja de Coríntios. Ele escreve para corrigir esses supostos problemas, entre eles o caso de várias pessoas estarem falando ao mesmo tempo em línguas. Outros falavam coisas sem sentido. Paulo apela para que haja sentido nas expressões. Observe a leitura do texto. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, não dirão porventura que estáis loucos? No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja interpretação. 1 Coríntios 14, versos 23 e o verso 27. Voltando à nossa pergunta, o dom de línguas que se manifesta hoje é o mesmo que se manifestou nos dias apostólicos? É muito difícil concordarmos, porque existem diferenças gritantes, como veremos. Observe com atenção estas imagens. Eu convido os crentes que falam em línguas estranhas para começar a exercitar o seu dom. Todo crente que fala em línguas, por favor, me acompanhe. Ore em línguas agora, ore em línguas, ore, 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 ore. Quem fala em línguas cochicha no ouvido de Deus. Vá com ele, vai acabar o dia mal. Observe que o pastor apela para que toda a massa de crentes falem em línguas, e isso ao mesmo tempo. No entanto, este convite não encontra respaldo no texto de 1 Coríntios capítulo 14, verso 27. Observe que o pastor encontra-se em oposição ao texto bíblico. Compare as imagens que vimos com o texto de 1 Coríntios 14, versos 23 e o verso 27. Se alguém falar em línguas, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versos 27 e 28. Paulo adverte para que não se fale ao mesmo tempo, contrariando ao apelo do pastor. Na verdade, é comum pessoas vizinhas de igrejas em que existe esse tipo de manifestação dizerem: parece que estão loucos. Paulo ainda enfatiza que no máximo 3 pessoas falem em línguas estranhas, e isso sucessivamente, cada um por sua vez. Primeiro fala um, depois o outro e por fim fala o terceiro. No entanto, não é isso que estamos vendo no movimento pentecostal de hoje. Outro ponto a ser observado é que as igrejas pentecostais da atualidade estão em oposição a 1 Coríntios 14, 28. Observe a leitura. O texto bíblico é muito claro. Não havendo intérprete, a pessoa deve estar calada, não deve falar. Observe as cenas a seguir e veja como os pentecostais de hoje falham neste particular. E te cava do biar sedegai. Chevedegai. Bandegai. Chanda candubia sedegai. Aramana shuregai.
Orobasuri kamandalamanai. Churebenes, urekai. Durante os últimos anos, centenas de gravações de línguas foram estudadas por linguistas famosos internacionais, como William J. Samarins, professor de Antropologia e Línguas da Universidade de Toronto, Dr. William Velmers, professor de Línguas Africanas na Universidade de Califórnia, e Dr. Eugene Nida, renomado linguista da Sociedade Bíblica Americana. Conclusão é a seguinte: eu devo declarar sem reservas que as gravações que examinei não se assemelham estruturalmente a uma língua. Não há mais do que sons de vogais contrastantes e poucos sons peculiares de consoantes. Estes combinam para formar bem poucos conjuntos de sílabas que se repetem muitas vezes em ordem variadas. A conclusão dos linguistas indica que o falar em línguas hoje é composto de sons desconhecidos, sem vocabulário e traços gramaticais distinguíveis, com traços estrangeiros simulados e ausência total de característica de uma língua. A pesquisa do Dr. Samarins é baseada em estudos de línguas faladas nas reuniões pentecostais na Europa e América do Norte entre pessoas de diferentes línguas. Ouça o que disse Roberto J. MacDonald, discursando para o Fidel Comissários Dirigentes Delegados da 77ª Convenção Anual Espírita. Um dos mais recentes fenômenos observados no campo da religião é o interesse pelo falar em línguas, que já atinge as igrejas protestantes tradicionais. Quando o espiritismo moderno surgiu em 1848, muitos médiuns de então experimentaram o fenômeno e até hoje ele segue manifestando-se em certa extensão em nosso meio. Observe as imagens que veremos a seguir. Nosso objetivo não é assustar ou manifestar um espírito de crítica, mas levá-lo a uma reflexão séria sobre esse tema. Algo de muito sério está acontecendo e, como amantes da verdade, é nossa obrigação estarmos atentos a tudo que possa ser um engano. Este que estamos vendo é o pastor Luiz Alcione. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Observe o braço esquerdo da moça de azul ao fundo. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Este menino que supostamente está sendo usado pelo Espírito Santo, observe também a posição do seu braço esquerdo em suas costas. Fique atento no braço esquerdo da moça de rosa. Ela faz parte do conjunto musical da igreja. Compare com as imagens a seguir. Observe o braço esquerdo sobre as costas.
Observe ainda esse senhor de terno cinza fazendo círculos com seu dedo no ar. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. 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 Compare as imagens novamente. Seria tudo isto apenas uma coincidência? Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Você pode não acreditar, mas o que estamos vendo é um culto em uma igreja evangélica pentecostal. Observe estas cenas de desmaios que têm se tornado muito comum no meio pentecostal. Nova súbia, vai glorificando, porque daqui a pouco eu vou orar por vocês. Vai glorificando. Esse moço nunca será mais o mesmo. Ele é daqui da igreja, ele nunca mais será mesmo. Choramandarava. Pastor Gesiel, vem cá, respeitando as suas cãs. Respeitando as suas cãs. Tu é profeta da última hora. Deus está te levantando no mundo. Olha aí, Deus te colocou nesse cajado de autoridade aqui, porque tem fogo nesse cajado. Tem autoridade, tem autoridade. Tem manarabassúria. Tu é príncipe, tu é príncipe. Tem sapato de fogo. Tem sapato. Está vendo essa cena agora? Esse paletó aqui não foi comprado com dinheiro de roubo. Nem enganei os outros. Eu ganhei no dia do meu aniversário. E esse paletó está aceso porque ele é consagrado a Deus. Porque a Bíblia diz que os santos tudo consagra a Deus. Quando eu passar o paletó, o demônio vai cair, olha só. Y el manto de Josué. Y Mosé daba vuelta, pero Josué caminó derecho. Josué caminó derecho. Josué caminó derecho. ¡Aleluya! Y así será tu acá. Aí está! Aí está! Aí está! Aí está! Toca o teu povo, Deus! Cura Porto Alegre! Cura
Espírito Santo quer agir. O Espírito Santo quer te curar. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the O maior expoente nestas práticas de desmaio é o pregador norte-americano Pennehin. Observe estas cenas impressionantes. Veja que estas mesmas cenas de desmaios são praticadas também no meio de hipnólogos.
O autor deste trabalho crê no dom de línguas, porém no bíblico, legítimo, o mesmo que ocorreu nos dias apostólicos. Em casos esporádicos, este dom tem se manifestado em nossos dias quando Deus acha necessário. Um dos muitos casos ocorridos foi em 2 de maio de 1992, nas ilhas de Malaita, no Pacífico Sul, quando Lissilamo pregou para cerca de 100 nativos sem conhecer a sua língua. A princípio começou a falar com um intérprete que conhecia o inglês e também a língua dos nativos. De repente, os nativos interromperam o intérprete para que não mais atuasse, pois estavam entendendo perfeitamente o pregador Lissilamo. Após encerrada a mensagem bíblica, os nativos não compreendiam mais uma só palavra de Lissilamo. Isso se repetiu no dia seguinte. Este é apenas um dos muitos casos conhecidos de dom de língua nos tempos modernos. Se não é o legítimo dom bíblico, o que ocorre no meio pentecostal? O que na verdade está ocorrendo no meio deste movimento? Sugerimos 3 respostas. Primeiro, um desequilíbrio emocional. O dom de língua tornou-se uma espécie de status espiritual e quase que uma condição para a salvação. Se o falar em línguas estranhas é prova do batismo no Espírito Santo, então se eu não falar é sinal que não tenho esta bênção. A partir dessa conclusão, a pessoa passa a buscar com desespero falar em línguas, e o resultado é o desequilíbrio emocional. Em segundo lugar, muitos são casos de simulação ou imitação. Muitas pessoas usam palavras decoradas onde chamam a atenção para si, como que um status espiritual, como se estivessem dizendo: olhe para mim, como tenho poder, como sou usado por Deus. Observa-se que a pessoa está em seu estado normal, porém profere algumas palavras para chamar a atenção. Sou uma pessoa especial. Em terceiro lugar, sugerimos muitas vezes o ocultismo, que é o mais perigoso. Repetimos novamente a declaração de Robert J. MacDonald, discursando para o fidel comissários, dirigentes e delegados da 77ª Convenção Anual Espírita. Um dos mais recentes fenômenos observados no campo da religião é o interesse pelo falar em línguas, quando já atinge as igrejas protestantes tradicionais. Quando o espiritismo moderno surgiu em 1848, muitos médiuns de então experimentaram o fenômeno e até hoje ele se segue manifestando-se em certa extensão em nosso meio. Concluiremos a primeira parte deste trabalho deixando como meditação o texto de São Mateus, capítulo 7, versos 22 e 23. Pense nisso, amigo.